O governo do presidente Lula tem dois grandes desafios pela frente no Congresso Nacional: aprovar a reforma tributária e o novo regime fiscal que vai substituir a legislação atual de teto de gastos. Fabiano Arruda traz informações para a gente do assunto debatido em Campo Grande. Pois é, Maura, em reforma tributária é considerado o desafio mais avançado do governo, porque tem dois projetos tramitando no Congresso, um na Câmara Federal e outro no Senado. Então, a reforma tributária foi tema de um encontro ontem na FIEMES, aqui em Campo Grande, na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, que reuniu representantes do setor produtivo, parlamentares estaduais, federais e também o governador do estado, Eduardo Riedel. São dois projetos de reforma tributária na mesa lá no Congresso, um no Senado e outro na Câmara. O que está com os deputados é de autoria do secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Quando ele era parlamentar, ele cria o IBS, essa proposta dele, o Imposto sobre Bens e Serviços. Já o texto que tramita no Senado cria um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços para tributos estaduais e municipais, e o outro IBS apenas para tributos federais. A ênfase das duas propostas é a mesma: simplificar a cobrança de tributos, unificando vários impostos estaduais, federais, num único ou até dois impostos. Veja o que diz então o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard Api, que ajudou a elaborar esse texto que está tramitando lá na Câmara Federal. Como ela tem um impacto muito positivo sobre o crescimento, ela vai acabar tendo um efeito positivo, não só para um setor ou para outro, mas para todos os setores da economia. Todos os setores da economia vão ser beneficiados. No caso da indústria em particular, talvez seja o setor que seja mais beneficiado, não porque a reforma é a favor da indústria, mas porque o sistema tributário atual ele é extremamente penalizador para a indústria, porque é o setor que mais sofre com o prejuízo que o sistema tributário atual provoca para a competição, para a concorrência e a capacidade de competição dos produtos brasileiros, e também é o setor mais prejudicado pela burocracia tributária existente hoje no Brasil. A conta é que com a simplificação tributária as empresas teriam menos custo. Por exemplo, um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que com a reforma o PIB nacional cresça 12%, com destaque para o segmento industrial, que pode expandir até 16,6%. Veja o que diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado sobre esse encontro que debateu a reforma tributária aqui na capital. É importante que a gente tenha um alinhamento em Estado, o setor produtivo, para os deputados federais e também para os nossos senadores. Entendemos que o palco da discussão da reforma tributária será feito no Congresso Nacional, mas é um tema que afeta toda a sociedade. Nós, no Mato Grosso do Sul, temos uma posição muito clara, é um estado em desenvolvimento e nós precisamos manter a nossa posição. A intenção do dia de hoje é juntarmos as forças e debatermos e colocar também a bancada federal na condição de saber exatamente o que pensa o Estado, o que pensa o setor produtivo, para que ela tenha informações e condições de discutir isso no Congresso Nacional. O governador Eduardo Riedel defendeu a aprovação da PEC da reforma tributária, mas demonstrou preocupação principalmente sobre os incentivos fiscais, a manutenção de incentivos fiscais que foram aprovados com vigência até 2032. Esses incentivos já estão valendo e têm essa duração até 2032, sobretudo por conta da redução do ICMS. Muitas empresas que se instalaram aqui em Mato Grosso do Sul vieram atraídas por essa política de incentivos fiscais. Vamos ver o que ele disse. A reforma é necessária e temos também alguns pontos para colocar nessa discussão. E é dessa maneira que nós vamos avançar junto à bancada federal. É importante o posicionamento do setor produtivo, e aí sem separar agro, indústria, comércio e serviços, colocando todos dentro de um mesmo segmento para que a gente entenda o melhor equilíbrio em relação ao posicionamento de cada setor. Nós somos um estado que tem atração de indústrias baseado em incentivos fiscais. Por exemplo, que eles estão previstos até 2032. Nós gostaríamos de ver garantido esses incentivos até lá. De que maneira isso vai ser colocado na reforma tributária, nós temos que discutir no Congresso Nacional, através da bancada. Nós temos o fundo de reparação previsto na reforma.
que ele seja adequado às necessidades do Estado, que nós vamos buscar. É uma discussão política, mas dentro das premissas já estabelecidas. Então esses pontos é que vão ser tratados no debate do Congresso Nacional, para que o Mato Grosso do Sul seja parceiro da reforma necessária ao Brasil, mas ao mesmo tempo garanta esse ciclo de desenvolvimento que nós estamos tendo. É muito importante que a reforma traga melhorias para todos, né? Impactos positivos no setor produtivo e para a população. O custo da cesta básica